Quando a polícia finalmente invadiu a fazenda isolada deste criminoso, eles descobriram algo que nem mesmo os habitantes mais desesperados poderiam ter imaginado. Corpos desmembrados, peles humanas transformadas em roupas e máscaras grotescas e objetos feitos a partir de partes humanas. Nos anos 1950, a pequena cidade de Plainfield, no estado do Wisconsin, viveu um pesadelo que ainda ecoa nos corredores do terror psicológico até os dias de hoje. O horror de saber que alguém tão aparentemente normal, quase invisível na sociedade, poderia cometer tais atrocidades deixou uma marca profunda naquela comunidade. O medo não era apenas do que havia sido encontrado, mas também da ideia de que, por tanto tempo, ninguém suspeitava da verdadeira natureza deste homem. O que mais aterrorizava era a sensação de que o mal estava mais próximo do que qualquer um poderia prever, habitando uma casa pacata nas sombras da vida cotidiana. Com o caso se espalhando rapidamente pela imprensa, a população de Plainfield se viu imersa em um clima de pavor crescente. Os jornais sensacionalistas alimentavam ainda mais a angústia, descrevendo detalhes que só aumentavam aquela sensação de terror. As mentes inquietas daquela cidade se perguntavam quantos outros segredos poderiam estar escondidos nas sombras, esperando para serem revelados. O assassino de corpos, como ficou conhecido, transformou Plainfield de uma cidade tranquila em um símbolo do grotesco e do incompreensível. Este é o caso detalhado de Ed Gein e a verdade por trás dos horrores que ele cometeu. Então já deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal que eu te conto como foi essa história. No final da década de 1940 e início dos anos 50, a polícia do Wisconsin começou a observar o aumento alarmante do número de desaparecimentos misteriosos. 4 casos em particular chamaram a atenção das autoridades. O primeiro ocorreu em 1º de maio de 1947, quando Georgina Weckler, uma menina de apenas 8 anos, desapareceu enquanto voltava para casa da escola em Fort Atkinson. Em resposta, centenas de moradores e policiais se reuniram para realizar buscas em uma área de 10 km² ao redor da cidade, na esperança de encontrar algum sinal da criança. Contudo, Georgina nunca foi localizada e o único vestígio deixado para trás eram as marcas de pneus próximas ao local onde ela foi vista pela última vez. Após a investigação, a polícia conseguiu identificar que as marcas dos pneus eram de um Ford. O mistério se aprofundou ainda mais quando, em novembro de 1952, um fazendeiro de 43 anos, chamado Victor Travis, do condado de Adams, saiu para caçar com um amigo de Milwaukee chamado Ray Burgs, e um evento inesperado aconteceu. Depois de algumas horas no Max Bar, na pequena vila de Plainfield, onde beberam e conversaram com alguns moradores locais, Victor Travis e Ray Burgs seguiram para o carro de Burgs por volta das 19 horas e partiram. Porém, após esse momento, ambos desapareceram sem deixar vestígios. O carro e os 2 homens sumiram de vista por meses, sem nenhuma pista concreta. A polícia iniciou buscas na região de Plainfield e em cidades vizinhas, mas nenhum rastro foi encontrado. Em um outro caso, um casal de La Crosse planejou ir a um jogo, mas a babá que cuidava do seu filho recém-nascido não poderia trabalhar naquela noite. Então, eles resolveram contratar uma nova babá. A escolhida foi Evelyn Hartley, uma jovem de 15 anos que era conhecida da família. Ela chegou à casa com livros escolares, planejando estudar enquanto o bebê dormia. O combinado era que Evelyn deveria ligar para seu pai por volta das 8h30 da noite para dar notícias, mas ela nunca fez essa ligação. Seu pai, preocupado, tentou várias vezes contatá-la pelo telefone da casa onde ela estava, mas não obteve respostas. Quando não conseguiu fazer este contato, o pai de Evelyn se apavorou e dirigiu até a casa dela imediatamente. Ao chegar, ninguém atendeu à porta. Porém, ao olhar pela janela, ele avistou um dos sapatos de sua filha e os seus óculos caídos no chão. Desesperado, ele tentou entrar,
mas todas as portas e janelas estavam trancadas, à exceção de uma, a janela dos fundos que dava para um porão. Ao passar por ela, notou manchas de sangue no local. Atordoado, ele entrou na casa e logo percebeu sinais evidentes de que uma luta havia ocorrido ali. Imediatamente, ele ligou para a polícia que, ao chegar no local, encontrou várias evidências: marcas de sangue nos vidros quebrados, pegadas pelo chão, uma impressão de uma mão ensanguentada na casa vizinha e o sapato de Evelyn caído no porão. Cães farejadores foram chamados para ajudar na busca. Eles seguiram o rastro de sangue por 2 quadras até que o percurso terminou. Era provável que, nesse ponto, o sequestrador tivesse colocado Evelyn em um carro. A partir daí, uma das maiores buscas da história do estado de Wisconsin foi iniciada. Dezenas de investigadores percorriam os arredores da cidade em busca de pistas. Outros investigadores faziam perguntas a alunos e professores no colégio onde Evelyn estudava, usando detectores de mentira. Cerca de 10.000 pessoas foram entrevistadas, mas Evelyn não foi encontrada. Dias depois, a polícia descobriu alguns pedaços de roupa da estudante manchadas de sangue perto de uma autoestrada fora da cidade de La Crosse, e o pior havia acontecido. Naquela tarde de quarta-feira, um agricultor chamado Seymour Lester decidiu ir até uma taverna em uma área rural, perto da pequena vila de Plainfield, para beber alguma coisa. Ao chegar ao local, o agricultor leva um susto. O lugar estava completamente vazio e bastante silencioso. Ao adentrar, ele percebe algumas mesas e cadeiras reviradas e nota o que parece ser uma mancha de sangue no chão da taverna. Sem perder tempo, ele corre até uma fazenda próxima e faz uma ligação para Vilas Waterman, o prefeito da cidade, e também para o xerife Steve Points. Pouco tempo depois, Waterman e Harold Thompson, juntamente com outros detetives, chegaram ao local. Os investigadores logo perceberam uma mancha de sangue que ia do interior da taverna até o estacionamento. Com base nessa descoberta, começaram a suspeitar que Mary Hogan, a dona do estabelecimento, havia sido morta dentro da taverna e depois arrastada até o estacionamento, onde foi colocada em um carro. Esse palpite ganhou forças com a descoberta de um cartucho de espingarda calibre 32 no local, sugerindo que ali havia acontecido um crime violento. Reconhecendo a gravidade da situação, o xerife Harold S. Thompson solicitou apoio aos investigadores do Laboratório Criminal de Madison. Quando eles chegaram, os peritos começaram a procurar por impressões digitais e qualquer outra evidência que pudesse oferecer pistas sobre o que havia ocorrido. Enquanto isso, uma enorme busca foi organizada por toda a região, de fazenda em fazenda, por todo o condado de Portage, que inclui 52 cidades, vilas e comunidades. Além disso, um alerta foi emitido para a polícia de Chicago, já que Mary Hogan havia morado lá antes de se mudar para Plainfield. No entanto, apesar de todos os esforços, a polícia não encontrou nenhuma pista concreta. Em meio a essa caçada, um casal que morava em uma fazenda na região decidiu sair, e para isso eles deixaram seu filho sob os cuidados de um fazendeiro local, um homem de meia idade, respeitado e bem-sucedido na comunidade por cuidar de crianças, uma espécie de babá naquela área. O garoto tinha um carinho especial pelo fazendeiro e adorava ouvir as histórias que ele contava. O garoto ficava fascinado pelas aulas de anatomia que o fazendeiro lhe dava, especialmente pelas histórias de guerra, onde o homem detalhava as experiências médicas cruéis que eram feitas pelos nazistas contra os judeus. Ele também adorava as histórias de grandes batalhas navais do Mar do Sul, um gênero de aventura bastante popular nos Estados Unidos. O garoto sempre ficava curioso e perguntava mais, e o fazendeiro dizia até ter alguns troféus dessas batalhas. Com a curiosidade aguçada, o fazendeiro levou aquele garoto até a sua propriedade, que ficava bem afastada e isolada da cidade de Plainfield. Uma vez lá, aquele homem o conduziu até o seu quarto e, com orgulho, mostrou os troféus que ele dizia serem de batalhas do Mar do Sul. Os prêmios a que ele se referia eram várias cabeças, algumas delas até amassadas, que estavam penduradas nas paredes. O fazendeiro começou a contar a história de cada uma delas, mostrando-as ao garoto que, visivelmente assustado e ao mesmo tempo fascinado,
ouvia atentamente. Segundo o fazendeiro, todas as cabeças eram relíquias da Segunda Guerra Mundial. Quando o garoto voltou para casa, ele contou a história incrível aos seus pais, mas eles não acreditaram em nenhuma palavra. Ao invés disso, eles pensaram que aquilo era apenas fruto de uma imaginação fértil, além de acharem completamente improvável que alguém tivesse cabeças guardadas em casa. 2 jovens da pequena vila de Plainfield decidiram visitar um fazendeiro local para discutir a possibilidade de um emprego. O fazendeiro, conhecido como Ed, era bastante popular naquela região por sempre oferecer uma ajuda com trabalhos braçais e por estar sempre disposto a pagar alguns trocados para quem o quisesse ajudar nesses trabalhos. Ao entrarem na casa de Ed, os jovens notaram algo peculiar. Várias cabeças penduradas em um dos cômodos. A princípio, acharam a cena estranha, mas não deram muita importância, pensando que poderia ser apenas um costume peculiar de Halloween de Ed. No entanto, logo depois, as cabeças se tornaram o principal assunto da pequena cidade de Plainfield, uma comunidade com pouco mais de 800 habitantes. Ed era visto como um homem pacato, trabalhador e considerado por muitos um pouco estranho, até mesmo com um toque de ingenuidade. Ele afirmava que aquelas cabeças eram troféus de batalhas no Mar do Sul, trazidas por seu primo que havia servido no exército. Apesar de sua história ser bizarra, ninguém deu muita atenção, pois Ed já era conhecido como o típico caipira da região. O que poderia ter sido tratado como um caso sério acabou virando uma piada. Na pequena cidade, todos viam Ed como uma figura indefesa, incapaz de realizar tarefas simples como caçar veados, algo que os outros homens da cidade faziam com frequência. A ideia de que ele poderia ter cabeças em sua casa parecia tão absurda para todos que a história foi rapidamente ridicularizada. Sempre que Ed ia até a cidade, os homens não podiam deixar de fazer piadas sobre as cabeças que ele mantinha em sua casa. Ed, com um sorriso no rosto, simplesmente respondia que as cabeças estavam em sua casa, o que causava risos entre os moradores locais. Em uma dessas ocasiões, um fazendeiro vizinho de Ed, chamado Elmi Wick, resolveu chamá-lo para realizar um trabalho. Durante a conversa, o tema do desaparecimento de Mary Hogan, uma mulher bem conhecida da região, surgiu. Ed, se você tivesse passado mais tempo cortejando a Mary, ela estaria cozinhando para você agora, em vez de estar desaparecida, não é mesmo? Brincou o fazendeiro Elmi Wick. Ed, com um gesto extremamente estranho, revirou os olhos e começou a farejar com o nariz, quase como um cachorro, antes de responder. Ela não está desaparecida, ela está lá em casa agora. E após essa resposta, os dois riram como nunca antes. O sábado amanheceu frio em Plainfield, Wisconsin, e era o primeiro dia da temporada de caça. Naquela tarde, Frank Warder, vice-xerife da cidade, retornou da floresta onde havia passado o dia anterior. Ele foi diretamente à loja de ferragens de sua mãe, Bernice Warder, mas, para sua surpresa, ela não estava lá. A ausência de Bernice já havia sido notada pelos moradores locais, que se dirigiram até a loja para comprar alguns produtos, mas o local estava fechado. Ao entrar na loja, Frank ficou horrorizado. A loja estava toda revirada e, no chão, havia uma trilha de sangue que ia da porta da frente até a porta dos fundos. Imediatamente, Frank ligou para a delegacia para informar o desaparecimento de sua mãe. Quando os investigadores chegaram ao local, começaram a procurar por pistas e encontraram um recibo de venda de um galão de anticongelante, datado do dia anterior, onde o nome do comprador era Ed Gein. Naquele momento, Ed, o pacato caipira, se tornou o principal suspeito no desaparecimento de Bernice Warder, já que ele provavelmente foi a última pessoa a vê-la. Ed foi encontrado e levado para a delegacia para ser interrogado, mas se recusou a falar, e quando o fazia, negava qualquer envolvimento no sumiço de Bernice. Assim, Ed passou a ser o principal suspeito do caso. A polícia agora estava determinada a encontrar a mãe de Frank Warder, e a casa de Ed parecia ser o local mais óbvio para iniciar a busca.
Às 20 horas daquele mesmo dia, o xerife Art Tiller e o capitão Chopperster se dirigiram em uma viatura para a fazenda isolada de Ed Gein, que ficava fora da cidade. A casa tinha uma aparência sombria, quase como uma casa abandonada, e o ambiente era ainda mais assustador devido ao frio intenso e à neve que cobria os arredores. A escuridão era total e os investigadores, com lanternas nas mãos, enfrentavam dificuldades até para chegar à entrada da casa. Ao redor da propriedade, as portas estavam todas trancadas, à exceção de uma, que era a porta da cozinha. Sem perder tempo, os policiais entraram por ela. Dentro da casa não havia eletricidade e o ambiente estava completamente escuro. Os detetives que estavam no interior da casa relataram que não conseguiam enxergar nem 1 centímetro à frente das lanternas. O som das portas internas rangendo devido ao vento que entrava pelo lugar tornava tudo ainda mais inquietante. A cena parecia saída de um filme de terror, mas o pior ainda estava por vir. Enquanto o xerife Tiller caminhava cautelosamente pela casa desolada, tentando se orientar no breu, algo o tocou em seu ombro. Paralisado, ele ficou por um instante ouvindo os passos do outro detetive vindo de um cômodo mais distante. Com o coração acelerado, ele se virou devagar, apontando a lanterna, e o que ele viu foi algo totalmente horrível e inesperado, algo capaz de assustar até os policiais mais experientes. Ao iluminar com a lanterna, ele viu uma carcaça branca pendurada pelos pés, sem cabeça e visivelmente massacrada. A visão de um corpo mutilado e sem vida era algo que deixaria qualquer um em estado de choque. A visão que o xerife Tiller teve ao iluminar a carcaça foi de um corpo humano terrivelmente mutilado. A pele estava cortada de maneira grotesca, do pescoço aos genitais, mas era claro que se tratava de um ser humano e não de um animal. O choque foi tão grande que o xerife levou alguns minutos para processar o que estava vendo. Quando finalmente reagiu, ele correu para fora de casa, ajoelhou-se e vomitou. O capitão, que estava com ele, imediatamente pediu reforços. E pouco depois, outros detetives chegaram, munidos de lanternas e lâmpadas a querosene. Eles entraram pela porta dos fundos da cozinha e começaram a vasculhar os vários cômodos da casa. Ao iluminarem os espaços decadentes e sombrios, eles começaram a trocar impressões, convencidos de que aquele lugar, em sua totalidade, era o lar de uma criatura, algo que poderia ser, sem exagero, descrito como um vampiro. Mas, na realidade, os investigadores ainda não tinham noção do tamanho da verdadeira monstruosidade que estavam prestes a descobrir. Em 17 de novembro de 1957, iniciou-se uma busca exaustiva na casa e na fazenda de Ed Gein. A casa, completamente decadente, estava em total caos. O lixo em decomposição cobria todo o chão, tornando praticamente impossível caminhar pelos cômodos. O cheiro de sujeira era insuportável. Os policiais até se perguntavam como alguém poderia viver em um lugar tão imundo e desolado. Enquanto os policiais, ainda atordoados com o que haviam encontrado, faziam as buscas na residência de Ed, mais descobertas horríveis começaram a ser feitas. Não havia mais dúvida. A fazenda de Ed Gein era, sem sombra de dúvidas, um verdadeiro refúgio da morte. Entre os achados dentro da casa estavam crânios e ossos espalhados pelo quarto e pela sala de Ed, usados como decoração. Em um dos armários foi encontrada uma cabeça pendurada em um cabide. Ao todo, foram encontrados pedaços de cerca de 15 corpos, coletados como evidências macabras do que, até então, parecia ser uma verdadeira casa de horrores. Na casa de Ed, foi necessário realizar cerca de 30 viagens para transportar as partes dos corpos e objetos para os laboratórios da polícia. A chave para se entender como alguém como Ed Gein pôde ser construído pode ser encontrada em sua infância, mais especificamente em sua relação com sua mãe. Edward Phil Doring, conhecido como Ed Gein, nasceu em 27 de agosto de 1906, na cidade de La Crosse, no estado de Wisconsin.
Ele era filho de Augusta Gann e George Gann. Ed era o segundo filho do casal. Seu irmão mais velho, Henry, tinha 7 anos a mais do que ele, e a mãe de Ed, Augusta, era uma mulher extremamente religiosa e fanática. Ela impôs os seus rígidos códigos morais religiosos aos filhos ao longo de toda a vida deles, fazendo com que a Bíblia e suas interpretações distorcidas fossem algo central na educação de seus filhos, com uma frequência quase que diária. Augusta repetidamente advertia seus filhos sobre a imoralidade das mulheres, na esperança de desencorajá-los de qualquer desejo sexual. Ela acreditava que o maior pecado era o desejo carnal e temia que seus filhos fossem para o inferno. Para ela, todas as mulheres eram criaturas devassas, enviadas pelo demônio para corromper os homens. Esse comportamento de Augusta, com seu controle absoluto sobre seus filhos, pôde facilmente lembrar o relacionamento de Norman Bates e sua mãe, em um paralelo com o famoso caso que inspirou a história de Psicose. Augusta, uma mulher extremamente difícil e dominadora, acreditava firmemente que sua visão do mundo era a única e verdadeira. Ela não hesitava em impor suas crenças rígidas tanto aos filhos quanto ao marido. O pai de Ed, George Gann, era um homem fraco e alcoólatra, completamente ausente na educação dos filhos. Augusta, a esposa, o desprezava profundamente, considerando um ser sem valor e incapaz de até mesmo manter um emprego, muito menos de cuidar de uma família. Assim, ela não apenas assumiu sozinha a responsabilidade de criar seus filhos de acordo com suas crenças rigorosas, mas também sustentou a família financeiramente. Augusta permaneceu casada com George, não por amor ou desejo, mas devido às suas convicções religiosas. No ano de 1906, quando Ed nasceu, Augusta abriu uma mercearia na cidade de La Crosse, e o negócio foi um grande sucesso. E foi esse sucesso financeiro que permitiu que a família vivesse de maneira extremamente confortável, e ela trabalhou arduamente dia e noite para garantir que as necessidades da casa fossem todas atendidas. Com o tempo, Augusta conseguiu economizar uma quantia considerável de dinheiro e, em 1914, mudou-se com seus filhos para uma fazenda de 195 hectares na cidade de Plainfield, no estado de Wisconsin, buscando se isolar da imoralidade urbana e dos pecadores que habitavam as cidades. A fazenda estava tão afastada que os vizinhos mais próximos ficavam a quase 1 quilômetro de distância, e embora Augusta tentasse manter os seus filhos longe do mundo exterior, não conseguia evitar totalmente as influências externas, já que os meninos ainda precisavam frequentar a escola. No colégio, o desempenho de Ed era mediano, mas ele tinha um grande talento para a leitura. E foi justamente esse talento, especialmente de livros de aventura e revistas, que alimentava sua imaginação e lhe permitia escapar, ao menos por um tempo, do seu próprio mundo sombrio. Devido à sua natureza tímida e afeminada, Ed era alvo de bullying por parte de seus colegas. Ele não tinha amigos e sempre que tentava se aproximar de alguém, sua mãe o repreendia severamente. Essa falta de amizade e constante vigilância materna causavam uma grande tristeza em Ed, mas ele aceitava aquela situação e acabava obedecendo a sua mãe, mesmo que isso o impedisse de ter uma vida social normal. Ed via sua mãe como o único exemplo de pureza e bondade em sua vida, apesar das constantes crueldades que ela impunha. Para ele, qualquer que fosse a figura de autoridade ou amor que existisse, ela representava tudo aquilo que ele deveria seguir e imitar. Ele acreditava que nunca poderia desobedecer a ela. No entanto, Augusta raramente era bondosa com seus filhos e, ao contrário, os maltratava verbalmente, sempre os humilhando. Ela temia que seus filhos seguissem o exemplo do pai, George, e, portanto, os reprimia constantemente. Crescendo em um ambiente de repressão e solidão, os irmãos Ed e Henry se tornaram as únicas companhias um do outro. Ed sempre teve uma grande admiração por seu irmão mais velho, vendo Henry como um exemplo de caráter e diligência. Ed procurava imitar os seus hábitos, tentando ser o que ele achava que um homem deveria ser.
Quando o pai faleceu de um ataque cardíaco em 1940, Ed, com 34 anos, e Henry, com 41, assumiram juntos os encargos financeiros da fazenda e passaram a buscar vários trabalhos para garantir a sobrevivência de sua mãe. Ed tentava seguir os passos do irmão e, na pequena cidade, ambos eram vistos como homens confiáveis, sempre prontos para ajudar. Os seus trabalhos eram, em sua maioria, físicos e braçais, mas Ed não se importava. O trabalho como babá que ele fazia para os vizinhos parecia ser algo que ele realmente gostava. Ele se sentia mais à vontade com crianças, considerando-as mais fáceis de lidar do que os adultos. A interação com os pequenos parecia trazer-lhe um certo alívio, embora esse comportamento também refletisse o isolamento e a falta de vínculos afetivos que ele experimentava em sua vida adulta. Em resumo, Ed era visto como alguém amigável, porém emocionalmente frágil, o que explicava em partes a sua facilidade de se relacionar com crianças. No entanto, o que mais chamava a atenção era o vínculo obsessivo e totalmente distorcido que ele tinha com sua mãe, Augusta. Esse apego excessivo gerava grande preocupação em Henry, o irmão mais velho de Ed. Em várias ocasiões, Henry chegou a criticar abertamente a mãe, o que enfurecia Ed e o deixava perturbado. Para Ed, sua mãe representava a figura de uma santa, quase que uma Virgem Maria, e ele ficava profundamente magoado com qualquer crítica que fosse feita a ela. A relação complicada e as discussões entre os irmãos poderia ter sido de fato um fator importante nos eventos que levaram à morte misteriosa de Henry em 1944. Em 16 de maio deste ano, Ed e Henry estavam tentando combater um incêndio que se aproximava da fazenda. De acordo com a versão contada por Ed, os dois se separaram durante o combate às chamas, cada um indo em uma direção e um local diferente para controlar o incêndio. No entanto, a versão de Ed sobre o que realmente aconteceu naquele dia sempre levantou dúvidas, e os detalhes da morte de Henry permanecem obscuros. A noite caiu rapidamente e Ed perdeu de vista Henry assim que o incêndio foi controlado. Preocupado com o desaparecimento do irmão, ele teria contatado a polícia, e imediatamente uma equipe de policiais foi enviada até a fazenda para realizar as buscas. Quando chegaram, os policiais ficaram surpresos ao ver Ed guiando-os sem hesitar até o local onde Henry estava caído, já sem vida, no chão. A morte de Henry despertou desconfiança entre os policiais, principalmente devido às circunstâncias estranhas do ocorrido. Ele foi encontrado em uma área de terra que não havia sido atingida pelo fogo, e a parte de trás de sua cabeça apresentava hematomas evidentes. Embora a cena fosse misteriosa, a polícia rapidamente decidiu encerrar o caso, já que ninguém acreditava que alguém tão pacato e reservado como Ed fosse capaz de cometer um assassinato, muito menos contra o seu próprio irmão. Com a morte de Henry, Ed ficou completamente sozinho, restando apenas sua mãe, Augusta, que ainda era sua única ligação emocional. No entanto, a perda não demoraria a acontecer. Em 29 de dezembro de 1945, Augusta Duggan faleceu após sofrer uma série de derrames. A morte de sua mãe deixou Ed profundamente abalado. Harold Chater, em seu livro Deviant, descreve como Ed perdeu a sua única amiga, a sua única fonte de afeto, e ficou totalmente isolado do mundo. Pela primeira vez em sua vida, aos 39 anos, Ed se viu completamente sozinho. Após a morte de Augusta, ele permaneceu na fazenda, vivendo de pequenos trabalhos que ele conseguia eventualmente. Ele manteve o quarto de sua mãe no andar de cima da casa como um verdadeiro santuário, preservando-o de forma intacta, como se ela ainda estivesse por ali. Ed habitava o andar de baixo da casa, onde usava a cozinha e um pequeno cômodo adjacente para dormir. Era nesse espaço que ele passava os seus dias devorando livros sobre morte e histórias de aventuras. Durante as noites, no entanto, ele mergulhava cada vez mais em seu submundo peculiar e perturbador. Após a morte de sua mãe,
Ed se tornava cada vez mais recluso, dedicando grande parte de seu tempo aos estudos de anatomia. A casa vazia se enchia de revistas e livros sobre temas como nazismo, batalhas navais, naufrágios, além de publicações sobre o processo de encolhimento de cabeças, exumação de corpos e o estudo profundo da anatomia humana. A obsessão de Ed com essas histórias bizarras cresceu, e ele frequentemente as compartilhava com as crianças sob sua vigilância como babá. Além disso, Ed se dedicava a ler os jornais locais, e sua seção favorita, sem surpresa, eram os obituários. Foi a partir dessas páginas que ele soube das recentes mortes de mulheres nas redondezas. E como nunca havia tido uma companhia feminina, Ed começou a compensar a sua solidão visitando as covas. Durante as noites, ele passou a desenterrar e roubar os corpos dessas mulheres do cemitério de Plainfield. Mais tarde, Ed confessaria à polícia que nunca praticou sexo com os cadáveres, pois, segundo ele, eles cheiravam muito mal. Em 17 de novembro de 1957, após a descoberta da carcaça de Bernice Warder e outros artefatos horríveis na casa de Ed, a polícia iniciou uma busca exaustiva por toda a sua fazenda. Imediatamente, ele se tornou o principal suspeito de vários desaparecimentos na região, incluindo os casos de Georgia Wickler, Victor Travis, Ray Bird, Evelyn Hartler e Mary Hogan. Os policiais acreditavam que os corpos poderiam estar enterrados em sua propriedade e começaram a cavar intensamente por toda a fazenda. Enquanto isso, Ed era interrogado na cadeia do condado de Wautoma. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento nas mortes, mas após apenas um dia de silêncio e algumas agressões do xerife Art Schiller, ele começou a contar a horrível história de como matou Bernice Warder e de onde adquiriu as partes dos corpos encontradas em sua fazenda. Ele teve dificuldades em lembrar dos detalhes do assassinato, mas recordava apenas de colocar o corpo de Bernice em sua caminhonete Ford, pegar uma caixa registradora da loja e levá-la até a sua casa. Ele não se lembrava de ter atirado na cabeça da mulher com uma espingarda, e quando questionado sobre os outros corpos encontrados em sua casa, Ed disse que os havia roubado do cemitério. Ele insistiu que não matou nenhuma das outras pessoas encontradas naquela cena de terror, exceto Bernice Warder. No entanto, um dos troféus encontrados em sua casa provou o contrário, uma máscara feita com o rosto de Mary Hogan. Após dias de intenso interrogatório e muita pressão, Ed finalmente admitiu que matou Mary Hogan. Ele continuou dizendo que estava em um estado de confusão mental no momento do assassinato e não conseguia se lembrar claramente dos detalhes exatos. O que realmente aconteceu continuava nebuloso, e a única memória que Ed tinha era de ter atirado acidentalmente em Mary. Depois de vários dias de interrogatório, Ed confessou apenas 2 assassinatos, os de Bernice Warder e de Mary Hogan. Parecia que ele só admitia os crimes quando não tinha mais como escapar da verdade. Enquanto ele estava sob observação psiquiátrica, os investigadores continuaram as buscas na fazenda. Policiais encontraram os restos mortais de 15 mulheres, embora Ed insistisse que os corpos eram de várias mulheres que ele havia desenterrado, e isso deixava os investigadores cada vez mais desconfiados. Eles suspeitavam que muitos dos restos mortais pertenciam a mulheres que ele havia assassinado, mas a única forma de ter certeza seria examinar as covas de onde ele afirmava ter roubado os corpos. Após muita controvérsia sobre a moralidade da exumação, a polícia finalmente obteve permissão para abrir as covas. Para surpresa de todos, os caixões apresentavam sinais claros de arrombamento, e, na maioria dos casos, partes dos corpos estavam realmente faltando. No entanto, em 29 de novembro de 1957, uma nova descoberta nas terras de Ed Gein levantou ainda mais suspeitas sobre um possível terceiro assassinato. A polícia encontrou partes de um esqueleto e uma suspeita inicial era de que os restos mortais pertenciam a Victor Travis,
que havia desaparecido anos antes. Os restos foram imediatamente enviados para um laboratório criminal para a realização de exames, e os resultados indicaram que o corpo não era de um homem, mas sim de uma mulher, possivelmente com a mesma idade de Augusta, a mãe de Ed, quando ela morreu. A polícia então considerou a hipótese de que se tratava de mais uma mulher que Ed desenterrou. As autoridades tentaram de todas as formas incriminar Ed Gein pelo desaparecimento de Victor Travis e de outras 3 pessoas que sumiram na região de Plainfield nos anos anteriores, até mesmo investigando a morte de seu irmão Henry. No entanto, nunca conseguiram provas concretas que ligassem Ed a esses crimes. Ed foi formalmente acusado de apenas 2 assassinatos, o de Mary Hogan e o de Bernice Warder. Ele nunca soube dizer quantas pessoas matou ou como as mortes ocorreram. As 2 mortes que ele confessou só foram admitidas após intensos interrogatórios. Ele não conseguiu explicar como matou Mary Hogan e Bernice Warder, mas o que se sabe é que em 8 de fevereiro de 1954, Mary Hogan estava sozinha em sua casa naquela tarde fria. Ed atirou em sua cabeça com um revólver calibre 32, colocou o corpo em sua caminhonete e levou para sua casa. Já a segunda vítima, Bernice Warder, foi morta em sua loja. É provável que, ao ver que ela estava sozinha e era fisicamente frágil, Ed tenha decidido atacá-la. Foi então que ele pegou um rifle de calibre 22 que estava pendurado na loja de Bernice, carregou-o com um cartucho que ele sempre carregava consigo e atirou na cabeça de Bernice, assim como fez com a primeira vítima. Após isso, ele a colocou em seu Ford e a levou para sua casa. Posteriormente, Ed confessou desenterrar os corpos. O primeiro foi o de sua mãe, Augusta. Ele a desenterrou e manteve o corpo dela em sua casa, criando uma cena macabra que certamente inspirou o famoso personagem de Norman Bates, retratado no filme Psicose. Como se ela ainda estivesse viva, Ed conversava com ela dizendo: "Não, mãe, não fiz sexo com nenhuma delas. É pecado, sim, eu sei." Ed removia as partes íntimas de sua mãe e as pintava de prata, colocando um laço vermelho. Além disso, ele pendurava os corpos de cabeça para baixo e desovava-os como se fossem animais. Começava pelo corte do pescoço até o abdômen, retirava as vísceras e os órgãos internos e os colocava na geladeira ou em panelas sob o fogão. Ele esfolava os corpos para retirar a pele e guardava as vaginas em uma caixa de sapatos. As cabeças eram escalpeladas e, com a pele, ele criava máscaras, que preenchia com um papel e pendurava na parede como troféus. Os crânios eram usados para decorar a casa, servindo de mesas, cadeiras e até de camas. Alguns crânios eram até serrados para servir como pratos. Além disso, com as peles dos corpos, Ed confeccionava roupas como paletós, blusas, sutiãs e calças, e decorava sua casa com cadeiras e abajures feitos de ossos humanos. Ele passava o dia imerso nesse mundo grotesco, vivendo em uma solidão que parecia cada vez mais distante da realidade. Ed Gein, em sua busca por identidade e expressão, passou a se envolver em práticas ainda mais perturbadoras. Ele queria ser uma mulher. Costurava roupas feitas de pele humana que ele desenterrava e, usando essas peles, colocava uma vagina entre as pernas e fingia ser uma mulher. Às vezes ele se disfarçava de sua própria mãe, imitando-a e realizando tarefas domésticas como ela fazia, como por exemplo varrer a casa ou plantar. Nessas ocasiões, Ed se sentia tão feliz que chegava a cantar e dançar, imerso em seu delírio. Esse comportamento levou Ed a se tornar mundialmente conhecido, sendo o caso mais famoso documentado que envolvia uma combinação de necrofilia, fetichismo e travestismo. Psicólogos e psiquiatras que o entrevistaram o diagnosticaram com esquizofrenia, classificando-o como um psicopata sexual. Eles atribuíam sua condição ao relacionamento doentio que ele teve com sua mãe e à educação extremamente severa a que foi submetido. A relação de Ed com sua mãe foi central para o desenvolvimento de seus distúrbios.
Ele apresentava sentimentos conflituosos sobre as mulheres, de um lado a atração sexual natural e de outro as atitudes extremamente repressivas de sua mãe. A morte de Augusta Gann afetou profundamente Ed. Sem ninguém mais com quem se comunicar ou interagir, ele se aprofundou em suas fantasias obscuras, tentando encontrar um caminho para a expressão do que sua mãe sempre lhe proibia. Segundo o psiquiatra Dr. George Annett, Ed roubava cadáveres para assumir o papel da mãe, tentando preencher o vazio deixado por ela. Ele desejava se tornar mulher e, para isso, estudava a anatomia, buscando uma possível operação de mudança de sexo. Ele dissecava corpos femininos e estudava sua anatomia para entender como realizar o seu desejo. Foi então que ele começou a costurar um corpo feminino com as peles que retirava dos corpos desenterrados, vestindo-as para se transformar fisicamente em uma mulher. Após ser internado em um hospital psiquiátrico, Ed passou 30 dias em observação, sendo diagnosticado como mentalmente incompetente para ser julgado. Em vez disso, ele foi sentenciado a uma internação de tempo indeterminado no Hospital do Estado Central, em Waupun, no estado de Wisconsin. Após passar 10 anos na instituição, a corte finalmente decidiu que Ed poderia ser julgado. Os procedimentos judiciais contra Ed Gann começaram em 22 de fevereiro de 1968. Com o objetivo de determinar sua culpabilidade ou inocência pela morte de Bernice Wilder, sob a alegação de insanidade. O julgamento teve início em 7 de novembro de 1968 e o advogado de defesa de Ed alegou insanidade, baseando-se nas condições psicológicas do réu. A maioria das testemunhas apresentadas foram profissionais envolvidos na investigação, como técnicos de laboratório, médicos legistas, o xerife Art Tiller e o vice-xerife Frank Wilder. As evidências contra Ed Gann foram acumuladas em grande quantidade, mas o cerne do julgamento girava em torno de sua saúde mental. Após uma semana de deliberações, o júri proferiu seu veredito. Ed foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau, mas devido à sua condição mental no momento do crime, ele foi considerado insano. Em última instância, Ed foi declarado inocente por insanidade e absolvido das acusações de assassinato. Contudo, como ele era considerado mentalmente insano, a sentença foi de internamento vitalício em um hospital psiquiátrico. Após o julgamento, Ed foi escoltado de volta ao Hospital Estadual Central, onde permaneceria o restante de sua vida. Durante o seu tempo na instituição, Ed viveu de forma mais tranquila do que havia vivido fora dela. Ele se tornou um paciente modelo, conforme descrito pelo chefe do hospital. O responsável pela instituição declarou que, se todos os pacientes fossem como Ed Gann, o hospital não teria problemas. A vida de Ed Gann no hospital psiquiátrico parecia ser mais confortável e estável do que a sua existência fora dele. Ele mantinha boas relações com outros pacientes, embora passasse a maior parte do tempo isolado. Sua rotina diária incluía 3 refeições regulares e ele continuava a ser um leitor ávido, devorando livros com o mesmo interesse que havia demonstrado durante sua vida em Plainfield. Ed Gann continuou em contato regular com os psicólogos durante o seu tempo no hospital, aproveitando essas conversas como uma forma de manter alguma interação social, embora sua obsessão por mulheres ainda fosse algo que o fascinava, refletindo o comportamento perturbador que o havia caracterizado por toda a sua vida. Ele continuava a ser estudado pelos profissionais que tentavam entender as profundezas de sua psicose e os complexos fatores que levaram aos seus crimes. Ed Gann faleceu em 26 de julho de 1984, vítima de um ataque cardíaco. Ele foi enterrado ao lado de sua mãe, Augusta, e de seu irmão Henry, em um local simbólico, a poucos metros das áreas de sua propriedade onde, décadas antes, ele havia desenterrado e roubado vários corpos.
Esse último ato de sepultamento pareceu encerrar o seu ciclo macabro de mortes, distorções e obsessões. O xerife Art Tiller, que teve um papel crucial na investigação e no acompanhamento do caso de Ed, foi profundamente afetado pelo que testemunhou durante a apuração do caso, e especialmente ao adentrar na fazenda de Ed em novembro de 1957. Ele passou anos lidando com a pressão da mídia, da polícia e de suas próprias emoções. As imagens horríveis do que foi encontrado na casa de Ed e as circunstâncias em que o caso se desenrolou se tornaram uma obsessão para Tiller, que sofreu de pesadelos constantes como reflexo do trauma que ele carregava. O detetive Tiller morreu de um ataque cardíaco fulminante em dezembro de 1968, apenas um mês após depor no julgamento de Ed. Ele tinha apenas 43 anos naquela época, e sua morte precoce foi vista como mais uma vítima indireta dos horrores que ele havia presenciado. Este foi o caso detalhado de Ed Gein. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo caso.